Vamos à palavra de Deus. Por esses dias, a gente viu todas as passagens relacionadas à ressurreição do Senhor Jesus, e cada uma fala um detalhe que a outra não revela, e assim mostra um quadro completo da ressurreição do Senhor Jesus. E aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e no versículo de número 8, temos mais uma passagem que fala da ressurreição do Senhor Jesus, e uma passagem muito interessante, que mostra muitos detalhes de como se deu esse acontecimento maravilhoso, que é a fundação, é o pilar principal, é a base de sustentação da nossa fé, é a ressurreição do Senhor Jesus. A nossa fé, quando o Senhor Jesus ressuscita, ali começa a fé no Filho de Deus. Aí começa a nossa esperança maior de salvação. Amém, povo de Deus? Então vamos ver aqui no versículo de número 8, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, aonde lemos assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas de Cristo e da ressurreição, testemunha do Evangelho, pois o Evangelho é isso, são as boas novas de que Jesus morreu e ressuscitou. Esse é o Evangelho. O Evangelho é uma notícia da ressurreição, é a maior de todas. Que o Filho de Deus veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia voltou dos mortos e está vivo para todo sempre. Esse é o Evangelho. O Evangelho é isso. E é muito simples, e qualquer pessoa pode anunciar o Evangelho. Não há nada de complicado em anunciar isso. Se resume nessa frase: Jesus veio, morreu e ressuscitou e está vivo. E se ele vive, nós também viveremos. E aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Ainda que esteja morto, viverá. Você já está pregando o Evangelho. E você deve ser testemunha de Cristo. Primeiro, em Jerusalém. Jerusalém aqui era o lugar onde os discípulos estavam. Hoje, o que é Jerusalém? Será que para viver uma bênção especial eu tenho que sair do meu país e embarcar para Jerusalém, Israel, e lá eu vou receber uma unção especial, uma bênção especial? Não, Jesus está aqui. Você não precisa ir para Jerusalém, porque a Jerusalém é onde você está, é a sua casa, é na sua família, são as pessoas mais próximas. A verdade é que o Evangelho, Deus quer que o Evangelho se espalhe pelo mundo inteiro. Amém? E Jerusalém representa isso, as pessoas mais próximas que devemos pregar. Como em toda a Judéia. Judéia era o lugar que ficava ao redor. Jerusalém ficava na Judéia. A Judéia representava as redondezas, os caminhos conhecidos, as pessoas mais próximas, os conhecidos, os vizinhos. Então temos que dar o testemunho na Judéia. E depois, finalmente, Samaria. E Samaria representa os desconhecidos. Amém, povo de Deus? Judéia, os conhecidos. Jerusalém, os familiares. E Samaria, quem a gente não conhece. Às vezes a pessoa quer fazer missão, ela quer começar por Samaria. Ela quer ganhar quem está morando do outro lado do mundo, mas não quer pregar Jesus para quem mora dentro da própria casa. Não é assim que funciona. Primeiro você ganha quem está na sua casa. As pessoas que você tem que dar bom testemunho são aquelas da sua família. Antes de querer ganhar o mundo para Jesus, se você ganhar o seu filho, sua filha, seu esposo para Jesus, seu irmão para Jesus, seu marido, seu cônjuge, já é
algo maravilhoso. Ah, não ganhei ninguém para Jesus desconhecido, mas ganhei minha família, o meu lar. Então você é bem-aventurado. Você já cumpriu o ID. Você ganhou as pessoas mais próximas. Que maravilha. Então, primeiro em Jerusalém, Judeia, Samaria e depois até os confins da terra. Amém, povo de Deus? Põe a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, abençoa cada vida que está aqui, abençoa cada coração, que essa pessoa venha a ser fortalecida por esta palavra, que essa pessoa venha a ser muito feliz e bem-aventurada no nome do Senhor Jesus, e que ela venha dar testemunhos das boas novas para a tua honra e para a tua glória. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Aqui no versículo 1, mostra o propósito do Atos dos Apóstolos. Esse livro fala os acontecimentos logo depois da ressurreição de Jesus. O que foi que aconteceu depois? E foi um livro encomendado para uma autoridade, que aqui é identificada pelo título de Teófilo. E foi escrito esse livro pelo evangelista Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E ele vai fazer uma investigação com as pessoas que estavam vivas na época do Senhor Jesus e vai preparar esse maravilhoso livro. Vamos ler aqui no versículo de número 1 e vamos ler aqui algumas partes deste capítulo, que é muito interessante. Essa é a visão de alguém que não estava com o Senhor Jesus, que não foi testemunha ocular, mas que está sendo a ele apresentado todos os fatos através das pessoas que estavam ali e acompanharam tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus. É como um repórter, é como alguém que faz uma investigação. E é muito interessante a forma como ele fala e como ele apresenta os fatos. Versículo 1 diz assim: fiz o meu primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, se referindo talvez àquilo que ele já escreveu sobre Jesus no Evangelho que tem o seu nome, o Evangelho de Lucas. Versículo 2: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Ele está dizendo, Jesus ensinou, fez muitas coisas, padeceu, depois ressurgiu, e se apresentou durante 40 dias, com muitas provas. Ele morreu e depois se apresentou durante 40 dias. E apareceu para muitas pessoas provando que ele estava vivo. E é interessante quando fala esse detalhe dos 40 dias, porque há um mandamento da palavra que fala o tempo do luto, que é de 40 dias. E até hoje também morre alguém, a tradição diz que são 40 dias de luto, depois da morte daquela pessoa querida. Jesus fez justamente o contrário. Jesus morreu, ressuscitou e agora são 40 dias de alegria.
Não de luto, não de tristeza, não de lágrima, mas de alegria. Ele apareceu para os seus durante esse período. E ele provou que estava vivo. E o Lucas está escrevendo essa história. Versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então Jesus disse para os discípulos: não vá embora de Jerusalém, fique em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Vocês não devem sair de Jerusalém, vocês devem ficar em Jerusalém, até receber essa promessa, para então anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Versículo de número 6. Aqueles, pois que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E então o Senhor Jesus vai responder: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não é isso o mais importante. O mais importante não é saber se Israel vai ser reedificado ou não. O mais importante vem agora. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos achavam que Jesus veio para consertar um governo terreno, o governo de Israel. Jesus não veio para restaurar o governo de Israel. Jesus veio para implantar o governo celestial do reino de Deus em toda a terra. E para começar essa grande manifestação do poder de Deus, que é a pregação do Evangelho. Enquanto os discípulos olhavam para Israel e resolver aquela situação local, Jesus, ele quer usar os discípulos para salvar e levar a palavra por todo o mundo e pregar a toda a humanidade. Às vezes a gente acha que Deus vai cuidar apenas de uma situação muito pequena e local, quando na verdade, às vezes Deus está nos preparando para algo muito maior que a nossa visão e a nossa expectativa. Enquanto os discípulos falavam de Israel, o Senhor dizia: até os confins da terra. Às vezes a nossa visão é muito limitada e ela não anda em harmonia com a visão de Deus. A visão e o plano de Deus para a nossa vida é sempre muito maior do que aquilo que a gente imagina. E nem sempre estamos preparados para o chamado de Deus. Às vezes Deus quer apenas que a gente fique quieto, porque aí então vai vir o Espírito Santo e vai resolver tudo. Não com a nossa força, com o nosso coração, com as nossas esperanças, com a nossa pequenez, mas com a capacidade que vem do alto. Porque tudo que a igreja faz é através do poder do Espírito Santo. A obra de Deus cresce, não é uma força terrena, não é uma força que vem da gente, mas é a unção que vem do alto e é derramada sobre a nossa vida, e é dessa maneira que o Evangelho cresce até hoje. Sabe o que é que Deus quer da nossa vida? Que a gente fique quieto. Mas às vezes ficar quieto é muito difícil. Às vezes a gente não quer ficar quieto, às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Quantos dias eles tiveram que esperar? Muitos dias em Jerusalém. O que é que Deus quer dizer para as nossas vidas
em relação a esse momento aqui, Deus quer que você permaneça em Jerusalém. E não se mova. E fique quieto. E espere Deus trazer a direção para a sua vida. Porque no tempo dele, ele vai fazer a grande obra. Não se precipite. E não queira você fazer as coisas do seu jeito. Porque até para dar testemunho de alguém, tem que ser através do Espírito Santo de Deus. Senão vai ser apenas carne e força humana. Às vezes, a pessoa quer trazer alguém para Jesus. A intenção é boa, mas ela faz da maneira errada. Ela traz de uma forma assim, não com a graça de Deus, mas ela fala das desgraças que podem acontecer se a pessoa não vir para a igreja. E joga aquela alma no inferno, e fala que existe o diabo, e fala que a pessoa é um pecador, e fala que a pessoa não vale nada. Ao invés de trazer a pessoa para a presença de Deus, afasta a pessoa da presença de Deus. Quando o mais difícil é ficar quieto. Tem hora que é para a gente falar, mas tem hora que a maior pregação nossa é ficar quieto e deixar Deus falar através da nossa vida e do nosso bom testemunho. Porque o nosso bom testemunho fala mais alto do que qualquer pregação. A sua palavra pode ser uma palavra importante para alguém. E alguém pode até prestar atenção, mas alguém vai prestar muito mais atenção na sua vida. Enquanto você fala, a tua vida grita. O testemunho fala muito mais. Então não era tempo de correr para todo lado, não. Era tempo de ficar quieto, escondido e esperar a solução vir do alto. Porque a solução não ia aparecer aqui, a solução não vem daqui, a solução vem daqui, minha gente. Você tem um problema na sua casa, no seu casamento, na sua vida familiar, e você fica inquieto e olha para um lado e olha para o outro, fique em Jerusalém, espera a solução vir do alto. Isso é muito difícil, porque a nossa tendência é ser precipitado, é falar mais do que a gente deve falar, é falar demais. A gente se arrepende sempre quando fala demais. Ninguém se arrepende por ficar calado. Ficar calado é mais inteligente. Ah, meu Deus do céu, eu não falei nada. Ninguém diz isso. Agora a pessoa diz, eu falei uma bobagem, e ao invés de trazer luz, eu afastei aquela pessoa, eu fiz e acabei machucando, porque foi uma palavra sem unção, foi algo que não veio do Espírito de Deus. Porque nem sempre o que o nosso coração manda a gente fazer é porque veio de Deus, não, minha gente. Às vezes a pessoa é levada pelas emoções, pelo calor da hora. A coisa mais difícil do ser humano dominar é a língua. É o calor da hora. A pessoa não fica quieta. Fique quieto e espere a solução. Ela vem do céu e vem na hora certa. Qual foi a ordem? Fique em Jerusalém. Ao redor deles havia perseguição, havia o perigo da morte, havia a oposição, havia a falsa religião. Jesus disse, não vai enfrentar nada disso agora, fiquem quietos, porque a solução vem do alto, o Espírito Santo vai vir, e quando o Espírito Santo vem, ele resolve todo o problema da nossa vida. Então, Jesus disse isso para eles, fiquem aí, fiquem quietos, não se mexam, esperem a solução vir. Versículo 4. 4, 5, 6, diz assim, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo.
o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Quando eles se tornam testemunhas? Quando recebem o Espírito Santo. Quando você vai se tornar uma testemunha de Cristo? Quando você andar com Cristo e andar com o Espírito dele. Não podemos dar o testemunho de Cristo sem a presença de Deus em nossa vida. O que falta na vida de muitos cristãos é justamente isso. Eles falam demais de Deus, eles conhecem bem as coisas de Deus, mas Deus não anda na vida deles. Falta a presença do Espírito Santo. Eles conhecem na teoria, mas eles não andam com Deus. Vive um evangelho sem graça, sem misericórdia, sem Espírito Santo. Vive um evangelho apenas na aparência. Então, é como aquela nuvem que vem, mas a chuva não cai. Precisamos depender mais do Espírito Santo. Amém, povo de Deus? Versículo de número 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E eles ficaram olhando, Jesus falando essas coisas, e Jesus foi subindo, e eles olhando. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, Jesus subiu agora, mas um dia ele vai descer. Esse Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele vai retornar, ele vai descer do céu. Versículo de número 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Eles permaneceram como? Em oração. Permaneceram em súplica, na dependência de Deus, esperando a solução que vem. Está enfrentando um problema? Busca a Deus em oração. Não se precipita. Vai buscando a Deus em Jerusalém, na presença de Deus, na igreja. Vai buscando ao Senhor, a solução vai vir do alto. Pode ter certeza. Na hora certa, a solução vem. Porque quando Deus age, sempre dá tudo certo. Quando a gente age, não. Quando a gente age, há um grande risco de dar tudo errado. Mas quando Deus age, a obra dele é perfeita. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. E aplaude mais ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Muitas vezes a pessoa acaba se precipitando em muitas áreas da vida. Ela faz uma coisa que Deus disse que não era para ela fazer, ela se envolve com alguém que Deus não separou para aquela pessoa, ela dá um passo, ministerialmente falando, e ocupa uma posição que Deus não chamou ela para ocupar. E quando a pessoa sai dessa dependência de Deus, Deus não faz absolutamente nada. Porque a pessoa, ela está vivendo do jeito que ela quer. E aí quando dá tudo errado, aí a pessoa, e agora, meu Deus? Conserta aqui o meu erro. Quando o melhor é a gente esperar em Deus. Amém? Todas as grandes decisões de nossa vida, a gente tem que esperar em Deus. Esperar em Deus. Se vai mudar de cidade, se vai ver um emprego, enfim,
toda a grande decisão, geralmente as coisas não saem como a gente quer, quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar. A gente vê isso na Bíblia o tempo todo. O povo, para sair de um ponto para ir para o outro, Deus ia na frente. De dia, Deus ia numa coluna de nuvem, à noite, numa coluna de fogo. Chegaram na terra prometida, para conquistar a terra, na hora de Deus também. Agora, para pregar o Evangelho, vocês fiquem aí e esperem o Espírito Santo ser derramado. Então, vocês depois podem ganhar o mundo inteiro. Se eles tivessem saído para pregar sem o Espírito Santo, todos iriam ser mortos na mesma hora, porque não tinham a proteção de Deus. Até para fazer as coisas de Deus, a gente tem que buscar a dependência do Espírito Santo. Porque existe muita gente frustrada na igreja, nos ministérios, nos altares, no campo da obra de Deus, porque tem muita gente que foi fazer a obra de Deus e não colocou Deus nessa obra. E diz, estou fazendo a obra de Deus, vai ser obreiro sem Deus chamar, vai ser pastor sem Deus chamar, porque acha bonito, daqui a 3 meses está frustrado, está triste, quer desistir, porque Deus não chamou para fazer aquilo. Muita gente que hoje faz a obra, Deus não chamou. Foi porque achou bonito, porque achou que era legal, porque acha bonito a vida do pastor pregando e acha que pode ser assim, dessa maneira, daqui a pouco está desistindo, está desviando, está caindo. Porque quis fazer a coisa para Deus, mas não colocou Deus naquela coisa. Em tudo, dependa sempre de Deus. Amém? Ah, está tudo parado. É porque Deus está te guardando, meu irmão. Se a coisa não está indo na velocidade que você quer, é porque talvez Deus esteja te guardando, te escondendo, porque a tempestade está aí ao seu redor e você está guardado em Deus. Quando fora de você sair, Deus já fez a obra completa e o teu caminho é seguro, no nome de Jesus. Ah, meu Deus do céu, eu quero casar, mas não vem nenhum varão, e agora eu estou num desespero só, e não vem ninguém. É Deus dando livramento. Quando chegar a hora certa, Deus vai mandar a pessoa certa. Não é verdade? Aí casa com o primeiro caboclo que aparece, aí dá tudo errado. Aí diz assim, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Eu estava tão feliz, agora eu estou aqui desesperada com esse homem que não vale. O que é que Deus tem a ver com isso? A pessoa fez tudo errado. O que Deus faz é maravilhoso e perfeito. Agora, quando a gente toma a frente de Deus, a tendência é dar sempre tudo errado. Coloque sempre tudo nas mãos de Deus. Amém? Essa é a palavra dele para o nosso coração nessa noite. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. A pessoa pode até viver bem um pouco de tempo, longe de Deus. Viver bem um pouco de tempo. Ah, mas tem pessoas que estão aí vivendo sem Deus e estão bem. Aparentemente, minha gente. Aparentemente. Mas depois vem o fim. Depois vem a morte, vem a doença. E aí então a pessoa vai dizer, ai meu Deus. Vem as decepções. A vida sem Deus é uma vida muito triste. Por esses dias eu recebi uma pessoa me disse assim, pastor, uma pessoa da igreja, o parente dela cometeu suicídio. Eu fui lá visitar a pessoa, dar aquela palavra de conforto, descobri que aquela pessoa que se matou tinha tudo. Uma família estruturada, uma boa casa, carro na garagem, dinheiro no banco, filhos maravilhosos, uma vida invejável. E a pessoa vai lá e se mata, comete suicídio. O que leva a pessoa a fazer uma coisa dessa? Que sentimento horrível invadiu aquele coração? Que vazio foi esse? Que tristeza foi essa? Que o carro não preencheu, que a casa não preencheu, que o dinheiro não preencheu.
É como aquela pessoa que fica correndo, mas não chega a lugar nenhum. A vida sem Deus é assim, é uma vida muito triste. E hoje você vê muitas pessoas aí entristecidas, deprimidas, no remédio, com vontade de morrer, com vontade de sumir. Pessoas jovens, pessoas de idade, pessoas bem-sucedidas, pessoas prósperas, mas um vazio tremendo, porque não tem o principal, que é Deus, em seu coração. Todos nós precisamos de Deus. E um dia todos nós vamos estar diante dele. Todos nós. Aqueles que acreditaram e aqueles que não acreditaram. Mas diga para Deus hoje: meu Deus, guia a minha vida. Guia os meus passos. E no momento que é para eu ficar quieto, que eu fique quieto, que não tome nenhuma decisão. Que eu espere a solução do alto. Foi o que Jesus falou: esperem vir a solução. Porque a solução não vem da gente. A solução vem de Deus. Amém, povo de Deus? A solução para o teu problema vem de Deus, não vem de você. Pare de tentar fazer o trabalho de Deus. Fique quieto. Não é você que vai salvar sua família, é Deus. Apenas ore. Apenas permaneça em Jerusalém. Apenas agradeça a Deus a obra que Ele está fazendo, ainda que você não veja. Ainda que o tempo passe e você não veja nada, agradeça a Deus, porque pode ter certeza, Ele está trabalhando em teu favor. Ele está trabalhando. Mas o meu marido ainda bebe, meu filho ainda está perturbado, está tudo dando errado. Não, você está em Jerusalém. Você não está aqui? Então você está no lugar certo, na presença de Deus. Você está no lugar mais seguro do universo, na presença do Deus Todo-Poderoso. Está na dependência de Deus. Na dependência de Deus. Vai falando com esse Deus maravilhoso. Pode ter certeza, Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida. Se não está acontecendo naquela hora, é porque Deus está trabalhando em alguma área da sua vida. É porque Deus está trabalhando, está limpando. Sabe? Até Jesus passou um tempo escondido no Egito. Enquanto Herodes não morreu, Jesus ficou lá escondido. Até Jesus teve um tempo onde ficou ali no anonimato, no cantinho. A gente acha que vai ser protagonista o tempo todo da nossa vida. Não, a gente é coadjuvante. Deus é que é o protagonista. A gente só depende dele. Ele é o capitão do barco. Enquanto você não entregar o controle a Deus, sua vida vai ser assim. Você vai lutar contra o mar vai te empurrar e você vai ficar querendo navegar com as tuas forças. Mas quando você coloca nas mãos de Deus, você descansa. Aprenda a descansar em Deus. Ele tem o tempo para fazer todas as coisas. E Ele vai cuidar de você. No nome de Jesus. Glória a Deus.